Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Faço parte do grupo Geração de Davi, que se encontra na Igreja Batista Missionária Pentecostal, mais conhecida como IBMP, Igreja do Bispo Antônio. E hoje vamos dar continuidade ao projeto Deserto, falando sobre um personagem muito importante, o homem segundo o coração de Deus, Davi. Davi, ele enfrentou muitos desertos em sua vida. Porém, ele enfrenta 2 desertos físicos. E o primeiro é quando ele está fugindo de Saul. E o segundo é quando ele está fugindo de Absalão, seu filho, que queria roubar o seu lugar no trono. E a gente aprende muitas coisas com Davi. A primeira é que quando ele passa pelo deserto, ele reconhece quem é o pastor dele. Quando você passa por uma dificuldade, você sabe quem é o seu pastor? Quando Davi passou pelo primeiro deserto, fugindo de Saul, ele ainda não era rei. Foi antes disso. E o segundo é quando ele era rei, ele teve que fugir do seu próprio filho, Absalão, que queria roubar o seu lugar no trono. E o que a gente aprende? Algumas lições com essas histórias, que veremos logo mais. O que podemos aprender com Davi? A primeira lição que aprendemos é anseio por Deus. Na dificuldade de Davi, ele teve discernimento em entender a sua necessidade espiritual. A segunda é busca por Deus. Ele voltou a buscar o Senhor. Ele busca o Senhor incansavelmente. Ele entende que ele precisa, ele anseia por aquilo ali. Sede de Deus. Muitas das vezes a gente se encontra num deserto físico, a gente sente sede de água, mas ele tinha sede de Deus. E temos que também ter essa sede pela palavra. Necessidade espiritual. A privação nos dá um maior discernimento do que precisamos espiritualmente. E Davi aprende isso no deserto. A quinta lição que aprendemos com Davi é a provisão para a privação. Quando estamos num culto abençoado, temos que encher a nossa botija de azeite, porque pode vir um momento escasso e a gente precisa ter azeite reserva para nos alimentar. Precisamos nos alimentar incansavelmente, guardando para quando passar por um momento escasso, de não poder buscar, como Davi, se você talvez ficar enfermo, não poder congregar, você ter esse alimento, essa memória do que o Senhor fez, do que o Senhor estava fazendo naquele momento, do que o Senhor faz na sua vida. E a sexta lição que a gente aprende é o banquete no deserto. Embora ele estivesse ali no deserto, o Senhor ele amparou ele espiritualmente. E no deserto também há banquete. Às vezes a gente acha que vai ser um momento escasso, só isso. Mas no deserto é um lugar onde que Deus mais fala com nós cristãos. Davi, ele vai comparar um grande banquete com a satisfação espiritual. Ele compara algo maravilhoso, terreno, com a saciação espiritual, satisfação, como se ele tivesse comido um grande banquete, só de sentir a presença de Deus. O que podemos aprender com as privações? A primeira lição é: a privação nos faz ver o que perdemos. A privação nos faz ver que nada pode nos satisfazer a não ser a nossa comunhão com Deus. A terceira, a privação nos faz ver que ainda não chegamos lá. O deserto não é o fim. O deserto é só o meio de uma situação onde você verá o fim. E ele nos livra dos falsos finais. Talvez você viu, quando era pequeno, em um conto de fadas, todos sendo felizes no final. Mas o deserto, ele nos livra disso, dessa expectativa de um final feliz apenas. O deserto nos leva muito mais. Sabe o que Davi queria ensinar para todos nós? Com o deserto como seu testemunho de vida, o que o Senhor queria transmitir através de Davi para nós? Deserto é campo de adoração. Então adore ao Senhor. Se está no deserto, adore. E nos próximos vídeos estaremos vendo mais sobre homens que passaram pelo deserto e o que aprendemos com eles. E Deus abençoe e não esqueça, Jesus te ama e Ele quer te salvar, hein, jovem?